Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando agora mais um A Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdos de valor e dicas práticas que vão ajudar você, agricultor, a colher muito mais por hectare, mesmo em condições adversas. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. Eu sou o Matheus Barbaço. E eu sou o Leandro Barcelos. Nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução. Aqui nós te ajudamos a produzir o plano para produzir 100 sacas de soja na sua lavoura, mesmo com veranico ou qualquer clima desfavorável. Hoje é nosso segundo episódio e o bate-papo vai ser sobre calcário e gesso é todo ano? Então, quem está nos assistindo e nos ouvindo, já curte aí e compartilha com os amigos. E a nossa primeira pergunta é, para você, Leandrão, vamos lá. Por que devemos aplicar calcário e gesso todo ano? João, essa é uma questão muito... como vamos dizer assim... Peguei pesado, polêmica. Rapaz, temos até a chance, mas divergente, né? Vamos pensar. Né? Ou até mesmo que gera muita confusão, muita polêmica, essa é a palavra. Então, desde que a gente pensou, né, na parte do calcário, de a gente estruturar nosso solo quimicamente falando, o calcário e o gesso são muito importantes. E por que ser todo ano? No sentido, vamos falar um pouquinho de calcário, depois de gesso, né? Mas o porquê de todo ano. A dose, claro que muitas vezes a gente vem falando e tal, e fala calcário todo ano, e não fala as doses. Então o pessoal às vezes entende que é 3, 5 toneladas todo ano. Não é isso. É calcário todo ano porque quando a gente faz o nosso solo chegar naquele V% ou naquele pH que a gente imagina que seja o ideal, por exemplo, 80%, um pH 6,5 em água. Nós colocamos o nosso solo de forma geral, assim, vamos pensar analogicamente na nota 10. Então, como a gente quer, vai haver a colheita, então vai acidificar, né, por chuva, por extração, né, vai saindo os nutrientes pelo grão, por exemplo, ou que seja pelo como da cana, por qualquer coisa vai sendo exportado os nutrientes do solo, e isso gera acidez. Então, o nosso solo, após uma colheita, vamos fazer meio geral, assim, uma analogia, ele vai chegar em nota 9. Se nós ficarmos na nota 9 e não colocar calcário de novo pós-colheita, nós não vamos ter um solo nota 10 mais não, a gente vai ter um solo nota 9. Então, a gente está perdendo produtividade. Então, o que eu penso? A gente pegar e colocar aquela dose que é feita através de análise de solo, né, com agricultura de precisão, tudo todo ano, né, uma dose chutada, sempre é calculada em cima do que aconteceu. E a gente colocar o calcário todo ano para manter nosso solo sempre na nota 10. Para quê? Porque a gente sempre tem o potencial máximo. Então aquela história assim, Malandro, o meu operacional é difícil, eu vou fazer calcário e gesso todo ano. Na minha concepção, a gente tem que ter maquinário na fazenda para poder fazer isso, né? Ou, né, uma outra alternativa é então você colocar um pouco a mais de calcário para que ele fique, vamos lá, entre aspas, nota 11, né? A gente precisa de 1 tonelada, coloca 2 numa aplicação para voltar a cada 2 anos. Então isso é uma possibilidade também, mas você tem que colocar a mais. E hoje, por que a gente fica tranquilo nisso? Porque hoje a gente sabe que não existe supercalagem, né? Não tem problema de a gente colocar um pouco a mais de calcário e prejudicar a produtividade. Então você pode, não tem operacional, não tem condição de comprar um trator ainda, um aplicador, faz a cada 2 anos, mas tem que colocar a mais que sempre o teu solo fique nota 10. Porque na minha concepção, e eu acredito nisso, não adianta a gente colocar calcário esse ano, botar nosso solo perfeito, passar 2, 3 colheitas para voltar com o calcário. Quando a gente chegar na terceira colheita, vamos estar com nota 7. Então, perdemos produtividade. Então, isso tem que fazer parte do dia a dia da fazenda e é perfeitamente possível, né? Temos que ter o nosso maquinário adequado e tal, a quantidade, sim, né? Mas na parte do calcário é dessa forma. E o gesso, da mesma forma, todo ano. Por quê? Porque a gente precisa, né, de fazer esse perfil de solo, que a gente vai conversar daqui mais um pouquinho mais aprofundado, também, porque ele vai lixiviar, e daí vem a história do enxofre, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, João. Então, nós temos que manter nosso solo sempre nota 10. Tá falando de pH principalmente, né, nesse sentido, que a gente também pode falar isso daqui a pouquinho, a gente vai falar porquê disso tudo, né, mas o nosso solo tem que estar sempre nota 10, então calcário e gesso é todo ano em função disso aí. Bacana, Leandrão. Show de bola. E outra coisa, né, Leandrão? Para quem trabalha em pivô, essa frequência ela é todo ano e várias vezes no ano. Porque nós temos
pivô aí na média de 2,5 a 3 culturas por ano. Então essa frequência ela tem que ser ainda maior. Perfeito, solo nota 10. Lembra disso, pessoal. Pega essa chave, solo nota 10 sempre. Agora, Matheusão, fala para nós aí, cara, a importância do calcário. Qual que é a função do calcário dentro do processo produtivo? Show de bola, João. Então, a gente sabe que todos os anos tem chuva, né? Então, a chuva pode trazer acidificação para o meio. Então, pode vir nitrogênio, pode vir algumas fontes de nitrogenado. Você aplica adubo na sua lavoura. A própria FBN da soja acidifica o solo. Então, a gente tem várias coisas que acontecem. A própria lixiviação de cálcio e magnésio das bases estão levando nutrientes embora e, consequentemente, aumentando a acidez desse solo. Acidez ativa, acidez potencial, acidez trocável. A principal função do calcário, na minha opinião, é nessa elevação do pH, por alguns motivos. O primeiro motivo é a neutralização desse alumínio. A gente tem que ter 0 alumínio nos nossos solos. Por quê? Alumínio não deixa crescer raiz. E, como nós mesmos fala, a raiz é a solução. Então, se a gente tem alumínio, a gente não vai ter o pH ideal ali, nós não vai ter o crescimento radicular que a gente quer. Então, a gente eliminando o alumínio, aumentando esse pH, a gente também aumenta a absorção, a eficiência da absorção dos nutrientes. Então, principalmente os macros. Potássio, magnésio, fósforo, enxofre, todos os macros essenciais, a gente tem a melhor absorção e eficiência desses nutrientes no solo. Então, para mim, as principais funções do calcário e da elevação desse pH é por conta disso. E eu sempre pergunto, né, para o produtor, é melhor se comprar calcário e aumentar seu pH para ter mais fósforo ou você colocar 2, 3 vezes a dose de fósforo que você precisa para ter a mesma eficiência? Bacana, Matheus. Então, assim, é claro para nós, né, que só você elevar o pH através do corretivo, que é o calcário, você já melhora a eficiência do sistema como um todo. A absorção de nutrientes, a disponibilização dos mesmos e faz a economia de custo, né? Que é o que a gente busca, custo-benefício. E eu estava esquecendo de uma coisa principal do calcário também. Fornecimento de cálcio e magnésio. Então, se a gente quer aportar magnésio e cálcio no nosso sistema, a principal fonte é o calcário. E, Matheus, assim, uma coisa que para mim até hoje em dia me chama muita atenção e que há 2 anos atrás eu não pensava nisso, é justamente o pH, por exemplo, do Bradyrhizobium. Né? A gente sabe, porque um dos motivos para mim hoje, talvez, além, que claro, todos são importantes, mas hoje a gente sabe que bactérias funcionam a pH perto do 6,5 para cima. Poxa, se o Bradyrhizobium aqui nos coloca todo o nitrogênio, ou praticamente, sei lá, 70% do nitrogênio da nossa soja vem da simbiose. Então, poxa vida, todos os bacilos, todos vão funcionar, as bactérias vão funcionar melhor em pH mais alto. Então, o calcário hoje, para mim, tem uma terceira função aí, que para mim vale muito dinheiro. Que é justamente isso, a gente está aprendendo também. Talvez até seja uma inovação aí da pesquisa. Hoje a gente está entendendo a microbiologia do solo, está vindo muita coisa diferente, mas hoje sabemos que bactérias funcionam melhor a pH acima de 6,5, 6,4, 6,5. E isso, para mim, vale muito dinheiro. O calcário é talvez o insumo mais barato que tem hoje no mundo, pensando na utilidade ou no resultado que ele entrega. Então, nesse terceiro ponto, para mim, hoje a microbiologia do solo, principalmente bactérias, e principalmente no caso da soja, Bradyrhizobium, é fundamental nós ter pH mais elevado. Quanto que custa uma tonelada de nitrogênio, né, Léo? Então, e o que seria de nós sem os Bradyrhizobium na soja, né, Leandro? Não seríamos nada. Então, a eficiência deles realmente precisa ser levada em consideração. E eu gostei muito desse ponto que você abordou, que eu realmente não tinha parado muito para analisar nisso aí. E, João, só mais um detalhe, né, assim, interessante, que eu acho do calcário, depois talvez a gente até volte aqui, mas é acabar com o mito da supercalagem. Né? Talvez esses estão, assim, seja sei lá, um legado aí que não só nós estamos falando, mas talvez seja um dos primeiros a estar falando. E hoje, graças a Deus, temos professores hoje, nós também que começaram a entender, por isso eu digo assim, a gente está sempre, é o conjunto do negócio, né? Não tem o superstar e nem o cara que não é nada. Às vezes uma ideia de alguém faz com que aquele mestre nosso pense nisso. Né? Até tem um episódio legal de vamos falar de subsolagem, né? De comparação, tem um negócio bem legal pra gente contar, que vai ser daqui uns dias, né, Matheus? Nós vamos próximo. Então, né, eu penso assim, poxa vida, calcário nesse sentido, a gente não tem mais isso de supercalagem. Né? Claro, ninguém vai jogar lá 50 toneladas de calcário por hectare, mas não precisa mais ter medo de calcário. Então, realmente é fazer o que o solo está pedindo, sem problema nenhum.
E aí o Matheus comentou um negócio de neutralizar alumínio para o crescimento radicular. Isso é imprescindível. E como que a gente consegue neutralizar esse alumínio lá embaixo, Leandrão, em subsuperfície? Pois é, João, essa aí eu falo que para mim foi o gesso, para mim, né, na minha concepção, talvez seja a maior tecnologia. Vamos pensar que aconteceu mais até do que o calcário. Né? De novo, não tem herói, né? Não tem herói. Mas vamos falar em subsuperfície. A gente não consegue nada com calcário. E a gente pensando em 100 sacos por hectare, a gente sabe que precisa maior profundidade de perfil. Quando fala perfil de solo, né, Matheus? Não é 0 a 20, moço. Isso que eu ia falar. Qual que é essa subsuperfície que você está falando? Então, e hoje, assim, vamos lá. Não é nem mais 0 a 40. Isso já foi. Quem quiser colher 100 sacos por hectare, que a gente fala que é possível, vai ter que pensar em subsuperfície e profundidade realmente. E principalmente a estabilidade. Além da alta produtividade, a estabilidade. Pra gente é quase que meio lógico, né? Tipo assim, poxa vida, como é que eu vou eliminar, ou pelo menos complexar um alumínio lá que não pode ter? Esse é o primeiro ponto da raiz, né? Antes de pH, de qualquer coisa, claro que tá tudo relacionado, mas alumínio não pode ter. Isso é zero. E não é aquela história, assim, uma coisa assim que eu tenho falado e conversado até com alguns professores, não tem, não. Pra gente recomendar calcário ou gesso, pode ter 10% da CTC de alumínio. Moço, não é zero. Não é 10%, nem 20%, nem 30%. É zero de alumínio. Então, aí, Leandrão, é o que a gente sempre fala, né? É desaprender para aprender. Então, no passado, os nossos professores ensinaram o cálcio maior que 0,5 não faz. O alumínio menor que 0,5 não faz. Cara, isso é passado. Isso é para quem produzia 40, 50, a genética melhorou, as produtividades aumentaram. Hoje, o alumínio tem que ser zerado. E tem que ser zerado no perfil. Com certeza. E isso tá ligado à genética também, sim. Né? Mas aquela velha história da evolução, né, da genética, antigamente as plantas eram mais tolerantes ao alumínio. Geneticamente elas liberavam exudatos lá, alguns ácidos, alguma coisa que complexava alumínio. Hoje elas melhoraram, elas não gastam mais essa energia, elas não podem gastar mais essa energia para complexar alumínio, por exemplo, naturalmente, porque ela precisa dessa energia para produzir. Então hoje é aquela velha história que a gente tem conversado. A gente tem cultivares super poderosos em produção, né? Mas elas são mais dependentes da gente, né? Tem que ser aquela história, que nem fala pro senhor Pazetti, tem que ser criado a pão de ló, né? Então a gente tem que fazer isso. E hoje é isso assim, não tem nem 5%, nem de 0 a 40, 0 a 60, 0 a 80, não pode ter alumínio. E o SESB prova isso. Sim. Quem que colhe 120, 110? É quem tem a 2 metros, não tem alumínio. E aí entra o gesso. Né? O gesso para mim é fundamental hoje, até agora semana passada eu estava num cliente ali e a gente está evoluindo em produtividade, está pagando as contas, então não tem toda aquela capacidade de chegar, não, eu preciso 10 mil toneladas de calcário, eu preciso 20 mil não sei de quê, e não é tão fácil assim. Eu falei, esse ano eu priorizo o gesso, porque a gente vem de 2 anos de calcário, e eu disse, agora esse ano nós vamos priorizar, se nós tiver que escolher entre o que comprar, nós vamos comprar gesso e não calcário, ou nós ia comprar 2 toneladas de calcário, a gente vai comprar uma de calcário e uma de gesso. Por quê? Porque ele é fundamental na superfície. Sem gesso, né, ou o enxofre, pode ser até o enxofre elementar, mas nem não vai ter o cálcio, pode ser o enxofre elementar, né, ele vai neutralizar esse alumínio lá, né, vai complexar esse alumínio para não deixar ele interferir no crescimento da raiz. E fundamental, então, para a gente acessar essa bendita água, né, que tem em profundidade. E outra, assim, isso eu aprendi com o professor Antônio Carlos Mota. Onde é que está nosso maior reservatório de água? Não é no açude, não é no rio, é no solo. E é lá que a gente tem que buscar essa água. E daí aprendemos com o professor Derli, né, que a água a 1 metro de profundidade ela tem uma temperatura mais estável e uma temperatura menor. E tem água. Então, sem gesso, não tem construção de perfil, na minha opinião. Tem que ter gesso. A não ser que o solo, naturalmente, né? Que nem a gente chegou lá no Maranhão, fomos lá numa área, fizemos uma trincheira, tem um local lá que foi, sei lá, Deus fez alguma coisa lá, né? Na hora da formação do solo, até 2 metros não tem alumínio naturalmente. Então a gente abre lá, derruba tudo lá e não bota nem calcário nem gesso no primeiro ano. E é no primeiro ano, né? Porque depois vem, né, Matheus? Vem o seguinte, vem a extração, a gente mexeu no solo, mineralizou matéria orgânica, vem a chuva, começa a acidificação, a gente começa a colocar a ureia, produzir sem bem. contar aqui, né, Leandrão? Então tem que ir com calcário e gesso, né? E se a gente for pensar nisso, apesar do alumínio não ter, mas nós não temos cálcio. Então nós temos que aportar isso aí. Então, e vai ser extraído. Então, de qualquer forma, o calcário e gesso é todo ano. Todo ano. Então, pessoal, acho que ficou bacana, né? Primeira chave, calcário e gesso todo ano. Segunda chave, perfil de solo não é 0 a 20, 20 a 40. É mais profundo. Qual a profundidade ideal?
Você tem que trabalhar a sua lavoura, a sua região e o seu potencial. Então, é aquela continuando. história, João, só para a gente terminar, vamos dizer, quanto é que você quer colher? Né? A gente quer colher 100 sacos. Então, essa pergunta, talvez a gente tenha uma parte da resposta. E eu acredito hoje, e vamos lá, com o veranico, e sem depender, ou sei lá, com qualquer clima adverso. Então, o nosso perfil pode ter certeza que tem que passar de 1 metro. Eu queria fazer uma pergunta aqui fora do roteiro, né? Que eu acho que é o mais importante, vai ser esse bate-papo aqui. Por que ter perfil abaixo nessas profundidades tão grandes em regiões que chove toda semana? Ah, perfeito, Matheus. E essa é a pergunta de milhões. Por exemplo, pegar um Mato Grosso da vida, que é o 3º maior produtor de soja do mundo. Batendo a Argentina esse ano, claro, por causa de clima. E daí vem aquela concepção que a gente sempre conversa entre nós. O mesmo manejo para seca é o mesmo manejo para onde chove muito. Porque a gente tem que estimular a raiz. Lá onde chove bastante, teoricamente a raiz ela fica preguiçosa. Né? Mas muitas vezes é por quê? Porque as pessoas, como têm água, elas nunca experimentaram ter um perfil de solo e ver se a gente, nós como nosso manejo, a gente induziu o crescimento radicular. E eu tenho certeza que vai induzir mesmo chovendo. Porque a planta ela tem os sensores dela, por mais que tenha água, e outra, aí entra talvez cultivares que tem um sistema agressivo, mais agressivo, a gente dando condições daquela história. Quem que falou que não cresce raiz onde que chove? Né? Porque assim, poxa vida, no Mato Grosso, no Maranhão, no Pará, não tem sistema radicular porque não chove. Quem que falou isso? Leandrão, quem que experimentou colocar gesso? E o perfil ele serve para isso, tanto para segurar a água nas condições adversas do estresse hídrico e no encharcamento ele tem uma melhor drenagem do solo. Então, é que daí então a água fica onde ela tem que ficar. Ué, e é aquela história, vamos falar assim, o pessoal fala, vou subsolar, aí é outro assunto, né, Matheus? Mas vamos lá, vamos subsolar, vai escorrer água negativa, onde tem porosidade, pode chover 100 milímetros em uma hora que infiltra. E daí o gesso é aquela história assim, poxa vida, vamos citar o exemplo do Mato Grosso. E por que o Mato Grosso agora tem uma produtividade, saiu o rei da soja agora, 67 sacos para a Bahia e 63 e pouco para o Mato Grosso, nunca tiveram produtividade que nem esse ano. Sabe que o pessoal lá tá entendendo e tá começando a calcarear mais, usando mais gesso? Claro que estão. E daí, a produtividade foi só porque choveu um pouquinho menos esse ano no Mato Grosso, teve um pouquinho mais de sol, aí aquela história, então o herói desse ano do Mato Grosso foi porque choveu menos? Não é isso não, ele ajudou, mas a planta, o pessoal lá tá investindo mais nisso, tá investindo mais em calcário, mais em gesso e de forma geral, tipo assim, não quero mais colher 60 sacos. Né? Então o que aconteceu? Aconteceu daquela história da oportunidade. Não existe sorte, né? Tá preparado para quando a oportunidade aparecer. O pessoal lá, quem se preparou, quem subsolou, colocou gesso, colocou calcário, colheu super bem. Né? Inclusive tem serve de 100 sacos no Mato Grosseano que quase não existia. Perfeito. Então, o solo, essa é a grande pergunta, e talvez metade do nosso Brasil está em locais que chove muito, sei lá, 40%. E a gente tem que estimular crescimento radicular. Mas tem que colocar cálcio, tem que colocar fósforo, tem que colocar boro e tem que colocar magnésio em profundidade, do mesmo jeito. Automaticamente, a planta ela é inteligente. Né? Eu gosto muito do professor Pazetti nesse sentido. Né? A planta pensa, moço. A gente tem que entender que a planta pensa. E ela é inteligente, que ela vai entender que se tiver nutrientes em profundidade, ela vai continuar crescendo. Né? Só que aquela história, ninguém fazia isso. Então, isso é a inovação, isso é tentar de novo. E para mim, então, lá, um dos segredos de chegar em alta produtividade, mesmo com dias nublados, que quando mais chove, mais dia nublado. Então a gente tem que aproveitar o dia que tem sol. E para isso a gente precisa de raiz também. E a gente consegue estimular. E daí vem a história do gesso, ele é importantíssimo e fundamental. E daí vem o seguinte, não interessa se custa R$500 a tonelada. Não adianta chorar porque custa R$500 a tonelada lá no Sapezal, né, e custa 150 ali no Grajaú, no Maranhão. 2 sacos de diferença por hectare. Aceita que dói menos, né, moço? Vai lá e não é impeditivo para você. Não pode ser impeditivo usar gesso por causa do custo. O custo dele sempre vai retornar. Talvez 1 hectare de soja no Mato Grosso custe mais do que um lá no Maranhão. Pode ser que sim, mas não quer dizer que seja inviável. Né? Então a vantagem é a seguinte, no Maranhão planta 10 mil hectares, no Mato Grosso 10 mil hectares, no Maranhão 1.000, quem é que ganha mais dinheiro? Né? No total, né? Por hectare pode ser que o Maranhão seja melhor, mas no total... O que paga custo é produtividade. Então, a gente tem que... O segredo para mim da produtividade em lugares que chove muito é justamente, de novo, né? A raiz. Eu queria lembrar também um ponto muito importante que a gente fala bastante também, é o seguinte... mas aqui chove bem e eu não preciso de perfil de solo. Não preciso de perfil de solo, né? E a safrinha? E o momento de seca? O presidente da Embrapa não soltou o vídeo esses dias falando que a gente precisa de planta e raiz 100% do ano?
Como que a gente vai ter planta viva e raiz 100% do ano se a gente não tiver perfil? Porque todas as regiões do Brasil chega uma época que para de chover. E daí, Matheus, vamos lá. Vamos fazer uma conta. Chove 2.000 milímetros no Mato Grosso, no Maranhão, no Tocantins. Essa água tá onde? Ela desceu. Se ela não escorreu, né? Vamos pensar que o pessoal que cuidou que ela não escorreu toda para dentro do rio. E aí tá o grande segredo. Inclusive, foi uma analogia lá do presidente da Embrapa, né? Que a gente já vem falando isso há muito tempo. Ela infiltrou. Então, nosso reservatório de água dele vem matéria orgânica, a gente pode falar outro dia, mas ela tá ali. Ela tá em profundidade. É que nem nós aqui na Bahia, moço. Depois de 6 meses sem chover, vai lá e faz uma trincheira a 2 metros para ver se não tem umidade. Tem umidade. Tem. Tá? Tem umidade. Mas no Mato Grosso também tem. Então, já pensou uma safrinha no Mato Grosso, que o pessoal fala que tem que ter uma janela no máximo até 20 de fevereiro? E se fizer o solo? E se fizer a raiz? Será que a janela... Será que eu não estendo essa Apesar janela que todo mundo sabe que eu sou um pouco, assim, meio cético com essa história de safrinha, né? Não pode ser muito. Mas se fizer milho com braquiária, top. 100% da fazenda milho com braquiária, daí sim, agora não só milho. Mas aquela história, já pensou você fazer perfil de solo para safrinha? Então, Matheus, muito bem pensado nesse sentido. A colocação excepcional. Por quê? Poxa vida, colhe soja e ainda depois tu pode ficar lá 60 dias, 70 dias. Né? Lá na Raquel, a gente colheu 89 sacos de milho com 220 milímetros de chuva. Com braquiária. E né? mesmo para cultura de cobertura. Com Vamos falar assim, eu certeza. quero ter a minha braquiária no sistema. Se você não tiver raiz, você não vai Não conseguir vai ter. manter ela viva quando vier os 60 dias de seca. Então a gente precisa de perfil independente da cultura que vai estar ali. E a planta de cobertura ela tem que ser tratada como uma planta comercial. Né? Nesse sentido, porque quanto mais ela nos der, mais ela vai deixar para Exatamente, para entrar nos... Para Então, entrar é no tudo- CVP. Tudo é entrar nesse ciclo virtuoso. É isso aí. Então, de novo, né? Gesso para mim, vamos lá, se a gente pensar em superfície, calcário é mais importante nesse sentido. Mas em subsuperfície, com certeza é gesso. Né? Gesso ou qualquer derivado aí que seja um enxofre elementar. A vantagem do gesso é que já tem o cálcio e tal, né? E seja ele de rocha, seja de resíduo lá da fabricação de super triplo e tal, né? Nesse sentido super simples. Então, eu vejo assim que tem que ter. Né? Pensando no acondicionamento de solo, no condicionador, fora o cálcio. Legal. Show de bola, bate-papo. Mateusão, explica para nós, assim, dá uma explicação mais técnica do que o Leandro falou, dá uma aprofundada para nós aí. O pessoal tem muito medo de doses altas de calcário em área de abertura, ou até mesmo em superfície, fica com medo de pesar um pouco a mão. Por que nós não precisamos ter esse medo? O que acontece no solo? Então vamos lá. A gente tem alguns dados já da Embrapa, de alguns trabalhos de pesquisa, mostrando que geralmente, dependendo da dose, a gente tem de 30% a 40% desse calcário reagido dentro daquele ano. Então só aí a gente teria que triplicar a dose que a gente calcula. Lembrando que também, se a gente está falando de calcário, a gente está falando de carbonato, para ele reagir e liberar o cálcio, o magnésio e aumentar a acidez do solo, aumentar o pH do solo, na verdade não aumentar a acidez, mas aumentar o pH, ele precisa reagir, ele precisa quebrar e solubilizar. Para ele quebrar e solubilizar, ele precisa de acidez. Então, se você pegar um estomazil, um exemplo do estomazil que tem a efervescência, se você jogar ele num pH super alto, ele não vai efervescer, porque ele precisa da acidez ali para aumentar o pH. Então, o solo é a mesma coisa. O carbonato é um efervescente que vai liberar OH- no solo e vai aumentar esse pH do solo. Então, a gente tem os dados que o óxido de cálcio que está dentro, que o carbonato de cálcio, ele chega no pH de 6,5, 6,6 ali no máximo, ele para de reagir. Então você pode ter 5, 10, 20, 40 toneladas que ele não vai reagir. Enquanto ele não tiver acesso a mais solo, talvez, se você incorporar melhor aquilo, ou se ele não tiver acesso à acidez, ele não vai liberar, ele não vai explodir o pH para cima de 7. E a gente sabe que o carbonato de magnésio ainda sofre um pouco mais, que é 5,2, 5,3. Então, 6,2, 6,3. Então a gente sabe que ele para de reagir. Então ele sempre vai perder em relação ao cálcio. Então eu acho que esse é o principal motivo que a gente não precisa ter medo de altas doses. Ele simplesmente não vai reagir. Mas aí qual que é o problema? O problema não, o que nós temos que tomar cuidado com os óxidos, hidróxidos, porque esses aí não precisam de acidez para reagir. Aí até eu quero jogar para o Leandro agora. Qual que é a sua opinião em relação a esses óxidos e hidróxidos? Vamos falar assim, a cal virgem que já está pronta ali, ela tem esse potencial de chegar em 7, 8, 9 pH. Eu, na minha opinião, hoje nada substitui o calcário. Né? Primeiro, em função de custo.
né? Para a gente fornecer cálcio e magnésio, principalmente pensando em pH, o óxido, os hidróxidos e, né, granulados e companhia limitada, eles são bons, funcionam? Claro que funcionam. Mas eles têm que ser, de novo, uma alternativa para um determinado momento que você tem um magnésio baixo, ou, de repente, você precisou que um pH realmente seja rápido ali, que você não quer perder 1 ano, 2 anos. Porque o calcário, além de todo, a gente está falando de uma coisa perfeita do calcário aqui, né? Falando de PRNT, realmente tem a granulometria. Que hoje, na verdade, só voltando um pouquinho, Matheus, hoje... eu coloquei 4 toneladas de calcário, mas meu pH não sobe. Mas como é que era teu calcário? Você analisou? Qual é a granulometria? Não. Qual é a eficiência relativa desse calcário? João, hoje é o seguinte, cara. A dica, então, todo calcário que chegar na fazenda, pelo menos, tem que ter uma amostragem pro laboratório. Todos. Tá, vamos lá. Conta como que aconteceu no Maranhão com vocês essa safra. Exatamente, né? Depois a gente volta aí na pergunta. Qual que era a pergunta? Vai anotando aí pra nós não... Tá, mas vamos lá. Deixar, a gente foi vendido pra gente um calcário, que era pra ser dolomítico, num preço top, pertinho da fazenda. E eu espero, vamos puxar 2, 3 cargas e vamos analisar. Não vamos acreditar. Porque, de novo, tem pessoas que são maldosas e tem pessoas que não têm conhecimento. Não é por maldade, mas estão fazendo mal. Então, o que a gente falou? Não é, vou desconfiar de todo mundo. Não, mas peraí, nós temos que nos certificar disso. Então, o PRNT é realmente 85? É 70? Como é que veio a granulometria? E outra, os martelos lá de determinadas minas de calcário, eles gastam. Depende do calcário que a gente recebeu em abril, ele tá fino. E o que a gente recebeu em setembro, se não teve manutenção, ele tá mais grosso. E outra, Leandro, sabendo da granulometria, é uma estratégia de uso do calcário. Com certeza, a gente pode você ter dá mais residual, menos. você dá menos, entendeu? Tá, mas é aquela história de novo, se coloca sempre a culpa num determinado manejo. E às vezes a culpa não é do manejo. A culpa é do que o produto que a gente recebeu. E por isso, quanto que custa uma análise de calcário? E como que aconteceu? Os primeiros calcários? Aí daí, beleza, a gente recebeu as 3 toneladas, peguei as 3 cargas, peguei o calcário e mandei analisar. Primeiro lugar não era dolomítico. Né? Até era um calcário com um bom PRNT, calcário. Um bom calcário. Né? Mas tinha lá 7% de magnésio. E não é o calcário que eu queria. Então, se eu tivesse acreditado... E, de novo, talvez... Não vou dizer se é maldade ou não sei, né? Mas a gente tem que se certificar. Não era mas o calcário não era o que tinha planejado. Pronto. Aí, de repente, se eu não fizesse essa análise, eu ia colocar. E olha bem, esperar eu sou consultor da fazenda e sempre aquela história, alguém tem que ser culpado. Quando dá errado, é culpado. Quando dá tudo certo, é a equipe. Né? Então, ou não mais que obrigação. Não mais que obrigação. Então, como eu sou consultor e sempre o culpado é o consultor, ou é o gerente da fazenda ou é o consultor. É igual problema de micro na cauda, né? O culpado é sempre os micro. Com certeza, coitado dos micro. Então, o que acontece? Não ia ter o resultado que a gente queria. E a gente sabe que o magnésio, até voltando no gesso, né? Outra do gesso. Agora encaixar. Poxa, magnésio. A gente sabe que precisa de magnésio em profundidade. E é abaixo de 40 centímetros. Né? Apesar das pesquisas mostrar que às vezes não tem resultado abaixo de 40, mas a gente sabe que CESB prova isso. E aquela história, a pesquisa tem vários fatores que mudam. Então, o que leva magnésio em profundidade? E a gente sabe que magnésio, tem trabalho do CACMAC, do VIT, do Sorvit, tem de muita gente que precisa muito magnésio, muito mais do que as pessoas pensam. Então, gesso é fundamental, porque só tem uma maneira de levar magnésio em profundidade, que é com gesso. Como diria o Rafael Nunes, bendita lixiviação. Bendita lixiviação. Só que bendita lixiviação abaixo de 40 centímetros. É isso aí. Né? Então, assim, tem que ser... A gente sabe, a gente estudou, Matheus, você foi lá, fez toda a compilação dos dados de CESB. Quem que colheu mais? Quem tinha magnésio 1 metro. Né? E a gente está comprovando isso nas nossas áreas. Ô, Leandro, vou fazer um convite pro pessoal. Quem assistir isso antes da primeira semana de maio de 2023, a gente vai estar fazendo um evento gratuito online. E a gente vai mostrar esses dados nesse evento. Então fique esperto aí que é só cadastrar o e-mail lá no site que vocês vão receber as aulas dessa semana gratuita que a gente vai fazer. Qual que é o site, Matheus? Fala para nós aí. arraisdasolução.com.br. Já faz sua pré-inscrição lá que você vai receber no zap, no e-mail, todos os indicativos, né? As aulas pra gente começar a semana bombando lá em maio, né, Matheus? Isso, primeira semana de maio. A gente vai divulgando isso nas redes sociais. Show também. De bola. Leandrão, mas eu vou pegar o gancho e eu quero fazer mais uma perguntinha aqui pra criar mais uma polêmicazinha. Só pra turma aí. Cara, e calcário? Por que tem que ser dolomítico, como diz o VIT? Hashtag e não enche o saco. Rapaz, é isso aí. Desde que a gente... pensa, né, e entendeu que o magnésio, na minha opinião, hoje no meu ver, as fazendas, hoje, se pegar de forma de Brasil, o macronutriente mais problemático, mais nos tira a produtividade é magnésio.
Né? Até por aquela característica do calcário, né, Matheus, que ele é mais duro, né, que nem fala pro sorvete. A gente faz panela refratária com carbonato de magnésio. Ele é mais duro de dissolver, de dissociar. Então, às vezes chega um pH 6.2, 6.3, ele não dissolve mais, né? Então, tem que estar sempre essa reação aí no solo. Mas a história, né, de chegar nessa profundidade, né, do magnésio, né, que dolomítico. do dolomítico, né, é o calcário que mais nos fornece magnésio. E ainda a gente tem que ver que dolomítico, na classificação dolomítica, acima de 12% já é dolomítico. E nós sabemos também que tem calcário com 16, com 18, com 22 de magnésio. Então, aquela história... Outra coisa que a gente está tentando... Eu não sei se é contrapor, mas será que é 20% mesmo da CTC que precisa de magnésio ou é mais? E será que esse magnésio realmente está interferindo na relação cálcio-magnésio? Ontem mesmo eu vi um trabalho que lá o professor Ivonei Pauletti, lá em 2017, ele já me dizia assim, ó, relação cálcio-magnésio esquece, não tem nada a ver com produtividade. Né? E tem um livro do Quágio que explica isso, do professor Quágio, que está lá um capítulo inteiro. Ontem saiu um artigo, né, de 2022 agora provando para a soja que relação cálcio-magnésio não importa muito. Né? E para milho também não, mas pH importa para milho. Então, é um pouco diferente. Mas então, aquela história assim, nós precisamos do calcário dolomítico para justamente ter mais magnésio, porque ele é o primeiro nutriente também que é influenciado pelo potássio. Então, nós somos acostumados a aplicar cloreto de potássio. E talvez aquela CT... Porque tudo depende, então, né, Matheus? Isso que eu falo que a gente tem que entender do negócio. Se a gente tem, por exemplo, 15% da CTC de magnésio e a gente usar 200 kg de cloreto, talvez esse cloreto esteja interferindo no magnésio. Então, o calcário dolomítico sempre vai estar nos dando mais magnésio, que no momento, para mim, é o nutriente que está mais sendo negligenciado. Então não podemos sair do calcário dolomítico com uma ressalva, sempre com gesso. Né? Por quê? Porque a gente tem que manter, né, assim, o tanto de cálcio, o tanto de magnésio. Agora, se é 2 ou 8:1, isso não importa, mas o nível bruto, né, o absoluto de magnésio no solo, de 0 a 20, 20 a 40, ele tem que, por exemplo, ser mais de 1 centimol na camada 0 a 20, e é o calcário dolomítico que vai nos dar. Por quê? Se a gente for para um magnesiano, por exemplo, que é de 5 a 12, ou um calcítico, não vai ter magnésio. E a gente está usando muito cloreto, ou usando o cloreto que é necessário, vai estar inibindo o magnésio. Então, o nosso limitante de produtividade é o magnésio. Por isso que é calcário dolomítico sempre. E para uma experiência prática, Matheus, esse ano a gente atendeu uma lavoura em Santa Catarina que tinha 35% de magnésio na CTC. 35% de magnésio CTC. Está aqui, está a prova. A gente tem análise de solo. A gente usou calcário dolomítico e colheu 108 sacos por hectare no SESB agora. Então, tipo assim, esquece essa história do magnésio. Né? Primeiro assim, se tiver mais magnésio que cálcio, tudo bem. Isso que eu ia falar assim, eu vou discordar um pouquinho, Leandro. Não, tudo bem. Se tiver mais, mas não, tenho lá 40% mas de raríssimas magnésio. as exceções. Eu ia falar assim, ó, o que eu ia falar, eu discordo um pouco. Eu acho que existe algumas exceções do dolomítico, mas eu acredito que para os solos que a gente conhece, menos de 1% do Brasil deve ter essa situação de ter mais magnésio do que cálcio. É tipo lá, tem 5 a centimol exceção da exceção da exceção. É tipo ganhar na Mega Sena. Isso. Tá, é difícil pra caramba Difícil achar. magnésio que cálcio. Agora, eu discordo de outra coisa também. A relação, na minha opinião, importa analisando o SESB. Por quê? Se você pega os dados de SESB, de quem colheu de 90 a 100, ele tem uma relação 3:1. Se você pega quem colhe acima de 120, tem a relação 2,5. Tem uma tendência de quanto menor a relação, maior a produtividade. Ou seja, mas mais quanto que tá o magnério. valor absoluto do magnésio. Não, então, 2,5, mais baixo. Quanto mais baixa a relação, maior o magnésio. Entendi. Quanto beleza. mais magnésio nos solos dentro da relação, maior a produtividade. Mas é uma consequência, né, Matheus? Vamos pensar uma relação menor porque tem mais magnésio. Exatamente. Então o negócio é ter mais magnésio. Exatamente. Entende? Então não é a relação, é a quantidade de magnésio que tem. Tá, que vai provocar a relação. Eu só não entende? sei se nós tiver a relação 1:1, nós conseguimos chegar nesses 120, 130 sacos. tudo Não tenho bem. certeza disso Mas ainda. daí seria esse solo que a gente fala que seria uma exceção. Sim. Né? Até porque hoje, se a gente pegar, Matheus, Leandro, nós temos muito mais ferramenta para portar cálcio que magnésio. Com certeza. Muito mais. Quando a gente coloca gesso, a gente coloca cálcio. Quando a gente coloca super simples, a gente coloca cálcio. Quando a gente coloca o próprio calcário dolomítico, a relação de cálcio sempre maior que magnésio. sim. Então o magnésio sempre está para trás. E aí vai minha pergunta agora, Matheus, é o seguinte. E aquele cara que usou calcítico ou aquele cara que não vem pensando no magnésio há muito tempo e aí chega um momento que ele começa a ver
a deficiência, começa a prejudicar a sua lavoura pro magnésio, e aí chega ao ponto de falar assim, cara, agora eu preciso elevar meu magnésio. E aí, o que você me fala dessa situação? Então, é uma situação bem complicada. Então, por quê? Quais as fontes de magnésio puro que a gente tem disponível no mercado hoje? A gente só conhece os óxidos de magnésio, e aí você tem que tomar um pouquinho cuidado com doses por conta de elevação do pH acima do 7. Então, para você aumentar apenas magnésio no solo, você vai ter que colocar óxido de magnésio ou um oxsulfato de magnésio. O oxsulfato vem um pouquinho melhor nessa questão de pH, porque a parte sulfata dele não vai alterar pH. Então, a gente tem uma elevação do pH um pouco menor. Não estou falando que elevar pH é ruim, gente. Elevar pH acima de 7, 7,5 é ruim. Então, se o nosso solo está com pHs altos e eu não tenho magnésio, eu vou ter que ir para uma fonte sulfato, oxsulfato, e não posso ir para o óxido, porque eu não posso elevar para 8, 9 o meu pH do solo. Então, o problema é o seguinte, a gente só tem a opção de oxsulfato e sulfato. Você já sabe quanto que é a tonelada de um oxsulfato de magnésio, João? Pra você corrigir? Quando a gente chega nessa situação aí, o produtor fala, e agora o que eu faço? E vai nessas opções, é caríssimo a tonelada disso aí. Teve época de 8 mil, 9 mil reais a tonelada. É 10 vezes mais caro que um calcário. Então você tá... É dinheiro literalmente sendo jogado fora que poderia ter sido corrigido antes. Se fosse feito o manejo correto desde o começo, nós não teria esse gasto excessivo agora para tentar corrigir uma coisa que deveria ter sido feita desde o início. Tá, e aí eu passo a bola pro Leandro, mas tudo bem, chegamos nesse ponto. Minha relação tá alta, meu magnésio tá baixo e eu preciso modificar o sistema. Quais seriam as estratégias, no seu ponto de vista, para a gente melhorar essa situação? Que a gente encontra muito no campo. Áreas no passado foram abertas, mais uma vez, não estamos falando que está certo nem que está errado, mas no passado abriu-se com calcário e calcítico, talvez pela falta de informação, ou pelo que tinha de disponibilidade na época, a gente também não tem muito esse conhecimento, mas chegamos nesse ponto. O que fazer? Exatamente, João. Eu penso que ainda é uma alternativa hoje o óxido nesse sentido. Para mim é uma alternativa bem coerente. E tem que fazer. Claro, não é o correto. Como a gente fala, a gente tem que melhorar o nosso magnésio na sola com calcário. Com calcário dolomítico de qualidade, tudo certinho. Mas é aquela velha história. Poxa, tu vai esperar, por exemplo, usar um calcário, reagir 2, 3 anos, você tem uma alternativa do óxido. E se você pensar no fornecimento só de magnésio do óxido, cara, ele vai sair caro. Né? Bem mais caro do que um carbonato, do que um calcário. Mas é aquela história, o caro que se paga. Então, é uma ferramenta você chegar... Porque se você usar, por exemplo, 300 quilos por hectare de um óxido de magnésio, que a gente tem aqui na Bahia, ele vai te dar um custo hoje de R$600, mais ou menos. Beleza, R$600 hoje 4 sacas de soja, mas se for severa a deficiência de magnésio, ele vai te pagar isso. E pensa em 2 anos. E até 300 quilos, talvez, Matheus, não vai influenciar no pH. Né? Então, então temos que cuidar a dose também. Então, cuida a dose. Exato. Então, como eu penso, fornecimento de magnésio, o óxido é uma opção. Cara, mas é uma opção. Sim. Naquele, assim, ó. A mesma coisa, um calcário lá... Mas é isso, né, Leandro? É uma ferramenta que nesse cenário, apesar de cara, se paga. Quando você tá com o pH abaixo de 6, é tranquilo você usar essas doses. Exato. E geralmente quando você tem esse problema de ter baixo magnésio... Você já tem o pH mais baixo. O pH já tá mais baixo. Então você já precisa melhorar isso no sistema. Se acontecer de você ir para um pH de 7, né, por exemplo, 7,5, pode, claro, né? Depende da dose acontecer. Mas também ele vai retornar rápido, porque esse é uma desvantagem dos óxidos, né? Ele não tem residual. Então, vamos dizer, se tu fizer esse ano, consumir o papel, ano que vem volta tudo normal. O calcário, essa é a grande vantagem do calcário. Esse ponto é interessante, Leandro. Apesar do uso do óxido para ajudar como ferramenta, nós temos que lembrar que a frequência dele vai ser maior. Então, porque a reação é mais rápida. O hidróxido, né? Vamos pensar os hidróxidos granulados que o pessoal faz no suco, que faz a lanço. Ele funciona? Claro que funciona, mas tudo tem que ver o custo daquilo. Não pode, na minha opinião, a gente substituir um calcário por óxido, hidróxido, ou seja, qualquer coisa. Paliativamente, por um ano que a gente viu, poxa vida, a gente vai perder produtividade, porque o nosso cálcio está baixo, porque o nosso pH está baixo, você lança a mão disso. Eu acho que é perfeitamente saudável fazer. É uma tecnologia que com conhecimento funciona. E a gente quer colher sem saco. É isso aí. E se nós tiver com pH 5,8 em água, a gente não colhe sem saco. Então, se tiver com magnésio com 10% da CTC, a gente também não colhe sem sacos. Então, aquela história, nós temos que lançar a mão disso aí.
Então, nesse sentido, assim, o magnésio, de novo, né? A sorte que a gente tem algumas alternativas nesse sentido. Agora, o único erro, né, Matheus, assim, que eu... E aí, eu acho que a gente vai botar a cara a tapa aqui, né? Porque a gente tem convicção disso e tá falando a verdade. É o pessoal vender, né? Por exemplo, os calcários granulados, os óxidos, substituindo o calcário. Né? Isso não existe. Não existe. A conta é a mesma. Né? Se tu tá colocando 300 kg de um produto que tem 20% de óxido de magnésio, é a mesma coisa que você colocar lá os mesmos X de % lá que tem lá, tanta tonelada, lá 300 kg de calcário, só que vai ser diferente a velocidade. Exatamente. Mas não vai ser, mas o negócio assim, não substitui. Nada substitui o calcário. Nada. Agora, você ter alguns produtos paliativos nesse sentido, ou que você quer acelerar, ou que você quer aumentar mais rápido para você chegar no sem saco, com certeza, funciona. Mas, na minha opinião, o grande erro hoje, vamos lá, do pessoal que revende, o que vende, ou que coloca essa tecnologia é substituição. Não existe nada que substitua. E a conta é essa, moço. Assim, não tem calcário líquido, moço, não tem, não substitui. Então, nesse sentido, eu vejo que é por aí, tá? Mas a grande dica, Matheus, aqui do magnésio, vamos dar atenção pro magnésio. Mas nós estamos falando bastante de pH. Qual que é o pH ideal? Para mim, né, acredito 100% nisso, né? pH em água, vamos falar assim, Matheus, hoje para mim tem que estar de 6,5 para cima. 6,5 a 7, de 7 a gente está falando que não passa. Sim. Né? A não ser que a gente não precisa mais que 7. E daí vem aquela história, Mariano, pH 6,8, fósforo, vai reagir com o cálcio, vai formar apatita e perder o fósforo. Isso é outro mito, né? A gente tem pesquisa hoje que fala... Mas guarda essa aí que vai ser tema de outro podcast, Leandrão. Vamos lá, já mexe com fósforo. Mas deixa eu pegar o embalo aqui. Assim, ó, o que eu vejo, Leandro? Eu jogo pro Leandro e depois o Leandro joga pro Matheus complementar. Vamos lá. Estratégias para aplicação de corretivos. Parece simples, mas o que a gente vê de erro na lavoura, Leandro, cara, é impressionante. Então, assim, vou precisar fazer minha calagem, seja ela que será incorporada em área de abertura, ou seja ela em superfície. Quais as estratégias para aplicação de corretivos? Não, beleza, João. Isso aí, na verdade, para mim, eu vou resumir assim. Hoje a gente tem vários equipamentos que fazem isso, né? Porque o nosso maior problema hoje, vamos pensar, o produto em si, nós vê a granulometria e a PRNT. Pronto, isso é uma coisa. Perfeito, analisamos o calcário. Estamos com a análise na mão, vamos tá lá top. Pro campo agora. Isso, campo. Nosso maior problema é o quê? É a distribuição, né? A gente regular os nossos equipamentos para que eles distribuam realmente uniforme. Então, seja no disco, né, que é um pouquinho mais difícil, seja no que faz lá terrestre, tipo um Brutus, né, que vai colocar certinho, beleza, mas tem que também estar bem regulado, mas é mais fácil, é mais difícil dar problema de má distribuição espacialmente. Ele tem menos chance de erro, vamos falar assim. Quase zero. Quase zero. Agora, no disco, a gente sabe que nem estamos falando do vento ainda, né? A hora que nós chegar no vento, a coisa fica feia. Mas só na regulagem das palhetas, a gente já, em vez de colocar 3 toneladas, bota 5 de um lado e uma no meio. E tem que ser feito isso. E outra, a umidade do calcário que tá, né? Se molhou, se não molhou, né? A granulometria, como é que é? Então tem que regular, botar as bandejas lá e tem que fazer isso. Vai demorar meio-dia, primeiro ponto. Essa para mim é o maior desafio hoje, que a maioria pega, às vezes nem palheta não troca, né? Não vai lá cuidar se furou, se o calcário está úmido e está juntando. Geralmente, quando o calcário está úmido, ele gruda na palheta e ela não desliza como tem que ser. Fluir, né? Tanto é que lá na fazenda a gente tinha uma ordem que sempre a gente tinha o cara que estava aplicando e o cara eu sempre colocava 2 pessoas. Podia ser uma, mas eu sempre colocava 2. Porque mão de obra é a coisa mais barata que tem dentro de uma fazenda. Então, o cara que era o aplicador, enquanto o outro carregava o calcário, o outro já descia com a pá e ia limpar as palhetas. Porque a gente colocava a água, né? Quando não vinha úmida, a gente umedecia. Por quê? Para melhorar, por causa de vento, deriva e tal. Então, todo o carregamento de calcário era obrigado o tratorista descer e limpar a palheta. E já verificar se ela não tinha furado. Finado Dirceu Gassingando. Capricho. Eu ia finalizar com isso. Show de bola. Tá? Então, assim, agora, beleza, assim. Vamos lá, Bahia. Estamos aplicando calcário agosto e setembro, julho. O que acontece na Bahia e no centro, no Cerrado? Vento. Né? Então, aquela velha história a gente vê muito assim, não é às vezes nem no vizinho, é no vizinho do outro vizinho, né? Que chega o calcário, nem é o do lado, né? De aventania. É aquela velha história, descargo de consciência. Né? Eu acho que, de novo, então, vem na palavra que eu ia finalizar, João, era capricho. Poxa, se venta durante o dia, temos que fazer à noite. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos ter que se adaptar.
Roda turno. Vai pegar um colaborador lá que ele, de repente, gosta de trabalhar à noite, gratifique ele, porque vai ser um trabalho noturno. Mas, poxa vida, né? É possível fazer à noite. Se você não tem um Brutus, tem um Hercules, ou tem qualquer outro distribuidor, qualquer coisa que for, a disco, você tem que dar importância. Porque justamente o calcáriozinho que voa é o fininho. É o melhor. É o que reage em 3 meses. Né? Porque o restante, aquele mais grosso, não reage nesse ano, ele vai reagir no outro ano. Então, cara, daí a gente vai lá, briga com o transportador, briga com não sei mais quem por causa de preço, vai não sei mais o que, carrega, tem o trator, né? É funcionário, quebra o trator. Eu lembro, tinha um 128 velho que quebrava a tração a cada 15 dias. Né? Vamos pensar assim, poxa, daí eu vou jogar fora justo o calcário, que era o fininho, que era o top que ia reagir esse ano. O que a gente dimensionou a fazenda? Tinha que trabalhar 3, 4 meses, fazia turno, rodava e cuidar vento. Vento é o principal perda e justamente a gente perde o que é bom do calcário, que é o filler, que é o fininho. Então, para mim, isso aí a gente tem que estar muito bem, com essa questão muito bem definida na fazenda e não achar problema. É difícil, mas nem sempre, né, o certo é fácil. Show então, de bola. Nesse sentido, acho que é um negócio assim, ó, não é assim, pode ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser desse jeito, tem que cuidar vento. Ventou, para, ensine o teu operador, às vezes 2 da manhã dá vento. E ele tem que entender, né? E vem aquela história, eu sempre falei, dentro da nossa fazenda, os funcionários, colaborador, parceiro, que você quiser chamar, eles têm que entender o negócio que eles estão fazendo. Né? Por quê? Porque se a gente quer colher lá na frente, quem está fazendo lá, uma grande fazenda, por exemplo, que a gente não, tem 10 tratores, não conseguimos botar um pé em cada um. Né? Se a gente tem 100 hectares, 200, 500 que tem uma máquina, a gente faz, a gente entende o que está fazendo, top, beleza. Mas então a gente ensina as pessoas para que é aquele filerzinho, né? Por que é aquele calcário bem fininho, ele é importante, que ele vai dar atenção e se ventar lá das 2 às 3 da manhã, ele vai parar e depois vai recomeçar. Então, para mim, isso aí é fundamental. E capricho, né? Com certeza, se não tiver, não colhe sem sal. É isso aí. Coloquei aqui, ó, 4ª chave, capricho. Beleza, Mateusão. Para complementar... Complementa aí que eu quero te fazer outra pergunta. Da questão da estratégia, é uma coisa, não sei nem se é a próxima, mas é a seguinte. Eu acho que um dos maiores erros quando a gente fala de calcário e gesso é na hora de definir a dose. Então, qual que é a umidade desse calcário, desse gesso? Qual que é o PRNT? Qual que é a peneira? Qual que é o poder de neutralização? Qual que é a dose que você quer? Qual que é o nível de produtividade que você quer? E vou falar a verdade pra você, depois que você fizer todas essas contas, ainda você tem que jogar o dobro. Mais ou menos. Mais ou menos por aí, né, Leandro? E se a gente quer perfil... E aí seria a minha próxima... A operação... Seria a minha próxima... Por isso, Matheus, que eu vejo assim, a nossa forma de calcular calagem, né? Vamos falar assim, que a gente tem dentro do nosso curso, a Raiz da Solução, que a gente ensina lá. É aquela história, é igual, mas é diferente, né? A gente pensa em ver, mas é sempre as quantidades de cálcio, as quantidades de magnésio de 0 a 20, 20 a 40, quando é que a gente quer? Quanto que a gente quer de perfil? Quanto que eu quero de magnésio de 60 a 80? É o tal do parâmetro. Parâmetro. É o tal que do a parâmetro. gente cria dentro da fazenda correlacionando, João. Isso é uma construção. Perfeito. Porque a gente vai fazendo correlacionando com produtividade. Vai fazendo outro ano correlacionando com produtividade. Claro que tem o clima, tudo atrapalha, mas nunca nós vamos chegar naquele número assim, não é isso aqui, acabou o mundo. Não precisa mais evoluir nada, porque o clima sempre é diferente, a cultivar mudou, choveu mais, choveu menos, um dia choveu 100 milímetros um dia, outro chovia... Então muda muito, mas a gente tem uma tendência das coisas. Então isso é importante se criar dentro da fazenda, né? Nesse sentido assim de dose, de quanto que quer, que tipo de calcário que você está pegando. Então analisar é muito importante nesse sentido. Muito bom. A outra pergunta, eu vou fazer para o Matheus agora e depois o Leandro complementa. Questão de equipamentos para trabalhar os corretivos. Então o Leandro falou ali do Brutus, falou do Hercules. Tá. E se a gente pensar numa abertura de área? Ou talvez precisar movimentar esse solo? Qual a opinião de vocês em relação gradão, Iveca? Manda aí, Matheus. Na minha opinião, é o seguinte: você definir que eu preciso mexer no solo, né? Nós temos todos os parâmetros lá se nós vai mexer ou não mexer nesse solo. Se a gente definiu, eu vou mexer, a minha opinião é o seguinte: quanto mais profundo, melhor. Até quanto eu consigo chegar? Hoje a gente já sabe que tem gradão de 44, tem os canavieiros 48. Que até mais, né? 48.
Cara, se você tiver potencial de trator para conseguir fazer isso, se existisse a possibilidade de chegar a 1 metro, eu iria a 1 metro. Porque a gente sabe, beleza, a gente não consegue chegar lá com o calcário, mas se nós conseguíssemos aumentar o pH lá embaixo, nós também aumentaria a eficiência de tudo. Então, assim, quanto mais, melhor. E aí eu falo assim também, mais e com qualidade. Não adianta você também chegar nos 40, 50 centímetros lá e fazer uma vez só também. Porque não vai misturar aquele calcário na quantidade de solo que a gente está movimentando. E lembrando, na dose. Para cada 10 centímetros que nós aumenta de profundidade, nós temos que dobrar essa dose. Beleza? Eu acredito na questão da Iveca. É um manejo muito interessante. Principalmente quando a gente já tem solos corrigidos também. Que você dá o tombo principal, né? Vamos falar assim, você inverte aquele solo. Mas se eu tiver a opção da Iveca e do gradão, eu iria no gradão porque eu acho que deixa mais homogêneo. Mas é uma questão mais de opinião mesmo. Mas, Matheus, eu vou te falar da prática mesmo. Eu não uso a Iveca nunca. Né? Vamos pensar assim, a outra coisa que pode vender na fazenda, pra mim. Tá? Que nem a grade niveladora, eu não sei esporadicamente, né? Lá, eu falo assim, se você fizer bem feito, ela funciona. Não, mas agora você forma um pé de grade. Comparado com o gradão, sempre ele vai perder. Sim. Por quê? Tá, não que é ruim. Não estamos falando que agora a Iveca não presta, quem fez não vai colher. É uma ferramenta, mas você história, prefere o gradão. Menos bom. Isso. É menos bom que o gradão. Por quê? Primeiro, que você... o gradão, como o Matheus falou, ele mistura mais o solo, fica mais homogêneo. O gradão inverte. Então, se você... O Iveca. O Iveca inverte. Se você inverter, não é assim uma toneladinha de calcário em cima, não. E ele não inverte 100%, né, Leandro? E tem um detalhe que acontece pra mim com a Iveca, que eu já presenciei isso, já presenciei numa fazenda do ano passado, do outro ano, e a desse ano, que é uma das que eu atendo. Onde foi a Iveca, cara? Compacta. Compacta, se ele tá a 30, 40, não interessa. Porque geralmente a gente faz a Iveca, tá úmido, tá? E ele compacta o solo naquela... É um pé de Iveca, tá? E isso, assim, ó, pra mim é nítido. Não, assim, ó, a gente presenciou isso esse ano em colheita, que foi onde tinha a Iveca 30, 50 e onde tinha gradão. Cara, produtividade assim de 10% no mínimo perdeu a Iveca. Leandro, foi só por causa da compactação? Talvez não, né? Inverteu o sistema e talvez não foi corrigido como deveria. Então, para mim, hoje, de novo, é o menos bom o Iveca. Que tem certas horas que é melhor, com certeza, fazer o Iveca, que a gente quer fazer perfil. E profundidade, Matheus, é perfeito. Né? O Matheus falou assim, a gente tem que, se a gente conseguir corrigir, né, pH a 50, 60 centímetros, é o ideal, com certeza. E hoje a gente vê em abertura de solo, e o solo ele tem memória, né? Ele vai nos dar a resposta daqui 10 anos. E a gente sabe que aqui na Bahia, quem fez em profundidade alguns anos atrás, ou mais profundo, está começando a ter resposta hoje, para quem fez menos profundo. A resposta demorou, o calcário teve um residual, né? Mas agora está começando a aparecer manchas, está aparecendo lotes. O que está acontecendo aqui? Né? Por que está produzindo menos? Por que chegou aquela metade do talhão lá, foi aberto 1 ano, 2 depois, e aí está começando a aparecer manchas? Foi lá na abertura, né, que talvez 10 centímetros de profundidade foi a diferença da grade. Sim. Entende? Então eu vejo assim, ó, se a gente puder ter um trator, como tu falou, com 48 polegadas e colocar 50, 60 centímetros, calcário, com certeza, só que daí a gente vai calcular. Por que nós estamos usando 12 toneladas de calcário hoje? 20. Não é mais... Por quê? Porque nós estamos aprofundando o calcário a 50 centímetros. Então isso, né, o professor Rafael Nunes mesmo fala, poxa, tu calculou uma dose para 0 a 20 e tu vai colocar de 0 a 40, é o dobro da dose no mínimo. Ainda tem o fator de correção toda, aquela história. Então os cálculos de calcário hoje, né, isso que as pessoas têm que entender, não é calcário, é tantos toneladas, depende de muita coisa. Então para mim hoje, assim, abertura de área, né, ou a gente resetar um solo, se eu tiver a oportunidade do gradão, com certeza eu sempre irei no gradão. Legal, legal. E agora vamos entrar no nosso momento desaprender. Eita. Um momento aqui no nosso quadro muito bem, muito legal, muito interessante. E o momento desaprender hoje vai para o Matheus ou Puendro? Puendro. Para variar, né? Vamos lá, Leandrão. Vamos botar uma música pro Matheus aí, moço. Momento desaprender. Eu acho que o Matheus não tem alguma coisa na Google, depois nós cutucamos. Com certeza o Matheus tá preparando. E tem muita coisa que a gente tem de desaprender, mano. Né? Mas vamos lá, Leandrão. Momento desaprender de hoje. Vamos lá. Na minha opinião, hoje, falando de novo de tratamento de semente, né? Que a gente falou, eu entendi, né? De novo, agora vai ser polêmica, para variar um pouco, né? O TSI, para mim, hoje ele é importante, né? Pode ser feito, mas eu, de novo, naquela função antes a gente falou do micron, né? No nosso episódio antigo, que tem que ser um auxiliar. Hoje, para mim, o tratamento de semente na fazenda, ele é importantíssimo.
Não é assim, o Leandro agora está desconfiando lá que a sementeira não coloca, não tem nada a ver com isso. Tudo funciona perfeito. Mas não, na minha opinião, hoje, assim, se vier alguma coisa com TSI, a gente tem que retratar a semente na fazenda. Com algumas coisas, né? Com algumas coisas. Exatamente, Matheus, isso aí. Porque nem sempre, lá onde a gente compra a semente, tem o produto que a gente quer. Né? Ou lá que seja um químico, que seja um inseticida, um fungicida, ou se seja um enraizador. Então, como hoje, para mim, por que eu desaprendi isso? Até esses dias atrás, o TSI ele era muito mais fácil de a gente manejar. Ele fica cômodo. Cômodo. Não, a gente chega lá, coloca na plantadeira, não precisa de gente, não tem risco de se contaminar com defensivos, nada. Mas hoje, na minha opinião, a alternativa que nos é dado dentro do tratamento de TSI, não estou questionando a tecnologia, muito pelo contrário. Bem uniforme, bem uniforme, recobrimento. É perfeito. Mas eu acredito que hoje, de novo, para nós chegar nos 100 sacos por hectare, às vezes a gente precisa de alguns produtos na semente que aquela fornecedora de semente para nós não nos dá. Então, para mim, hoje, o que eu falo assim de desaprender, não estou falando que é ruim, né? Mas a gente tem que retratar. Né? Nós não podemos só pensar que o Micron ou o TSI resolve o nosso problema. Né? De novo, a gente tem que pensar que existem coisas hoje, ou produtos, ou manejos na semente que é fundamental e a gente vai ter que... E por que eu desaprendi isso? Um dos motivos, que tem certas horas que o operacional manda. Não tem jeito. Aquela história, o que nós perdemos menos? Hoje não, a gente tem equipamento hoje que nós não tínhamos há 4, 5 anos atrás, que trata um bag em 3 minutos. Né? Que tá lá o motorzinho elétrico, a gente coloca, ninguém se contamina, fica perfeito. Né? Porque antigamente aquelas maquininhas lá de pressurizar, ou os copinhos, que lá não ficava bom, mas qualquer TSI era melhor que aquilo, porque ficava mal distribuído o produto na semente, a semente ficava com o dobro da dose, né? Então tinha tudo aquilo. Hoje não, hoje a gente tem equipamentos que conseguem fazer perfeitamente. Então não tem trabalho, não tem problema nenhum, né, de a gente pegar e retratar uma semente. Então para mim esse hoje é o momento que a gente desaprendeu que só um TSI vamos falar assim, chega, é suficiente. Né? Hoje não. Acho que para mim o tratamento de semente hoje na fazenda é desaprender só isso e voltar a tratar a semente. Eu queria demais. Só complementar aqui, João. É uma opinião minha. Eu continuaria comprando semente de TSI por um motivo. As sementeiras hoje, pelo que a gente sabe por algumas informações, elas escolhem as sementes de maior vigor para colocar no TSI dela, porque vão falar assim... Ela vai dar a melhor semente já tratada, né? Para não correr risco de perder. Estratégia comercial da empresa. Isso. Garante o vigor daquela semente. Ela garante que aquela semente que ela está vendendo mais cara, com o TSI, vai se sobressair sobre as outras sementes. Ou vai manter aquele vigor. Isso, ou vai manter. Então, assim, eu compraria ainda a semente TSI, porque eu sei que as sementeiras fazem essa seleção das melhores sementes para TSI, mas ainda eu faria a complementação exatamente como o Leandro comentou. Principalmente hoje os microbiológicos. Principalmente. Muito bom. Então, assim, antes de passar para um outro momento do nosso quadro aqui no A Raiz da Solução Podcast, eu vou só relembrar nossos ouvintes e telespectadores das 4 chaves que foram faladas do calcário e gesso todo ano. Então, primeira chave, logicamente, calcário e gesso todo ano, ou na frequência que a pessoa conseguir mais rápida possível. Manter nota 10 do solo. Manter nota 10 do solo, show de bola. Segunda chave, perfil não é só de 0 a 20, 20 a 40, perfil é muito mais profundo que isso. Terceira chave, calcário é dolomítico e não enche o saco. Quarta chave, capricho. Então, capricho em todas as operações para a gente poder fazer a calagem e a gessagem, os corretivos necessários. E agora chegamos no momento pergunta dos alunos. Então, a caixinha de pergunta é enviada lá no Leandro underline solo fértil. Manda a caixinha de pergunta, você que tem dúvida, que quer fazer alguma pergunta, e essa pergunta, caso for selecionada e estiver dentro do nosso tema do podcast da semana, as melhores perguntas, né, serão selecionadas para a gente responder aqui na hora. Então vamos passar a primeira pergunta para o Matheus e a segunda pergunta para o Leandro. Primeira pergunta, Matheus. Pergunta dos nossos raizeiros. pH acima de 7. O que poderia prejudicar dentro do sistema? Pergunta boa. A gente acabou não abordando isso, mas qual que é, vamos falar assim, ruim do pH alto, né, Leandro? Porque na nossa opinião é excelente, mas tudo tem um contraponto. Qual que é esse contraponto? Quando a gente aumenta o pH do solo, a gente diminui a disponibilidade dos micronutrientes catiônicos. Manganês, cobre, zinco, níquel, cobalto, todos os que são
metálicos, micros metálicos do solo, a gente diminui essa disponibilidade no solo. Mas não quer dizer que a gente não quer pH alto. A gente quer o pH 6,5 e 7. Porque a gente acha que é muito mais barato colocar 100 gramas de cobre na folha do que colocar 500 kg de super simples. É muito mais barato. E a gente tem como aportar 100 gramas via folha de cobre. Nós não tem como aportar 15 kg de fósforo via folha. Então, o manejo em si, ele contribui para a gente querer pH alto, mesmo a gente tendo essa diminuição da disponibilidade dos micros no solo. Beleza. Próxima pergunta do nosso aluno aqui pro Leandrão. Qual a diferença entre gipsita e fosfogesso? Que é a da rocha. A de rocha e a do resíduo de Exatamente. Essa é polêmica também. É complicado, cara. Mas na minha opinião hoje, ou na minha visão, em primeiro lugar, eu nunca trabalhei com resíduo de fabricação de fósforo. Sempre foi rocha, né? E sempre tive resultados muito bons. Então, no sentido assim, funciona? Funciona. Na minha visão, se eu tivesse as duas fontes no mesmo preço, eu iria no resíduo de fabricação de fósforo. Por quê? Por causa de granulometria. Ele é mais fino? Mais fino e mais uniforme. Certo. Né? Então eu preferiria a do residual lá da fabricação de fósforo. Mas aí... Tem residual de fósforo também nele? Tem. Tem um pouquinho. Bem pouquinho. Mas tem mais legal. Na rocha também tem um pouquinho. Sim, até micro, né? Tem bastante tem micro e tem magnésio também. Legal. Bem pouquinho, mas tem. Então, para mim, hoje, a escolha, na verdade, de uma fonte ou de outra, isso tem pesquisa também. Né? Tem pesquisa hoje, comparando as duas fontes, tá no custo que vai chegar na fazenda. Na minha visão. Por quê? E por que eu tenho um pouco de segurança nisso? Tenho segurança e não tenho medo nenhum? Porque a vida inteira, né, aqui na Bahia, a gente veio de rocha, né, mesmo com aquelas granulometria que não é tão boa assim, às vezes melhor, às vezes pior, mas funciona. E por que funciona? Porque a gente faz análise de solo, a gente faz trincheira, a gente vê todo o que está acontecendo na planta através de análise de folha e tal. Então funciona as duas, na minha opinião. Mas, de novo, preço por preço, para mim eu escolheria a fonte de resíduo lá do fósforo. Mas aquela a gente sabe que ela é muito mais escassa, é muito mais difícil. E hoje em dia o pessoal descobrindo o gesso, que muita gente não descobriu o gesso ainda, né? Nós vamos ter que ir para a rocha e não tem jeito não, porque não vai ter suficiente, né? Vamos pensar lá de Catalão, lá, por exemplo, né? Não vai ter suficiente para todo mundo. Show de bola. E agora eu vou fazer uma pergunta, porque como moderador eu tenho esse direito. Não sei se deve ser alguma pergunta, mas dos nossos alunos aí, mas eu acho que é bem coerente nesse assunto. E, mais uma vez, gera uma polêmicazinha aqui, Leandro. E a questão, quando eu subo o pH do solo em relação a nematóides? Que tem aquela que o pessoal fala, eu não gosto de pH mais alto que multiplica nematóide de cisto. Beleza, João. O que você tem a dizer sobre isso? Das bombas pra mim, né, moço? Vamos lá, todo mundo fala então que, beleza, nematóide... Eu não subo meu pH de solo, eu não gosto de pH mais alto, porque multiplica meu nematóide de cisto. Beleza, o que tu perde menos? O problema dele é manejo ou é pH? Com certeza, pra mim, é manejo. Claro que é uma tendência, então, principalmente cisto, a gente sabe, né, de algumas pesquisas, que o cisto, ele desenvolve melhor nos pH mais altos. Mas, de novo, o que é o problema do nematóide? O cisto é um pouquinho mais complicado do que o galha, do que o Platylencos, né? Vamos pensar assim, mas eu vejo sempre que o nematóide é o seguinte, ele tá ali por quê? Por que ele tá se sobressaindo? Porque a gente tá manejando errado. A gente só faz soja, milho, solo compactado, não tem mais vida nesse solo. Porque no momento que a gente colocar vida no solo e todos os micro-organismos que são benéficos, que inclusive combatem o nematóide, ele vai diminuir. Né? E de novo, para mim, assim, o nematóide ele é um problema que eu sempre falo assim, 80% do nematóide a gente diminui com manejo. O que é? Fazer mais raiz, de novo. Isso. A raiz é a solução. Poxa, o nematóide a gente sabe que ele está ali de 0 a 15. Né? Ele não baixa muito dessa. Então, se eu tenho uma raiz de 0 a 20, eu tô com, sei lá, 75% da minha raiz tomada de nematóide. Agora, se eu tiver uma raiz de 1 metro, então, beleza, ele vai estar tirando nutrientes, ele vai estar causando problemas, mas vai ser diluído nisso, porque eu vou ter uma planta muito mais forte, né? Eu vou ter uma planta que vai estar absorvendo mais nutrientes, que dá até para compartilhar com o nematóide ainda sem saco de soja. Né? Então, na minha visão é o seguinte, deu pH, beleza, mas e os outros benefícios do pH? Então eu não vou aumentar pH porque vai aumentar o nematóide, moço. Isso aqui é uma coisa assim meio...
Até tivemos um caso esses dias na fazenda, né? Que o pessoal chegou lá dizendo que não podia ter V% mais que 70% porque vai aumentar a nematóide. Que aumentar a nematóide. Mas aumenta a nematóide porque nós erramos no manejo. Então a gente melhora o nosso manejo, dá condição para crescer mais raiz e a gente aumenta o pH. Porque, vamos lá, a gente vai economizar fósforo, a gente vai economizar potássio, até dá para sobra dinheiro nesse sentido, para a gente até usar mais produtos químicos e biológicos para controlar. Porque, na minha opinião, assim, o nematóide hoje ele é um problema sério, com certeza. Mas se a gente manejar, a gente usar microbiológicos, biologia de solo para isso. Fazer realmente um manejo dele, né, Leandro? Coisa química mesmo, perfil de solo, química, os produtos biológicos. Genética. Rotação de culturas, que é importantíssimo. Convive. Genética de plantas. Convive. Eu queria te falar uma coisa seguinte. Para mim, nematóide é um problema biológico do solo. Exato. Você tá com uma praga, uma doença ali no solo que está interferindo naquela biologia. Mas vamos voltar nos nossos pilares. A biologia do solo é o terceiro pilar, não é o primeiro. Então não adianta nós querer fazer crotalária, plantas que vão diminuir o nematóide no meu solo se eu não tenho química. E a química está ligada com o pH e com o cálcio. Exato. Então a gente tem que proporcionar esse ambiente para a raiz de crotalária dominar aquele solo, ela precisa ter um pH ideal. E hoje temos estilosantes. Estilosantes. É aquela história assim, de novo, né? Assim, pra gente fazer um fechamento. A gente tem alternativa, mano. Tem manejo. Tem maneiro, só que assim, difícil lidar com estilosantes, até que a gente aprenda, pode ser que seja, mas depois é fácil. Crotalária é difícil, é caro, não sei o que, mas peraí, né? Vamos lá, assim, se nós fizer crotalária certinho, vamos lá, a gente fez ali num cliente na Bela Vista, plantadeira de 17 centímetros. Olha. Demora. Pra plantar é chato, devagarzinho. Não eu disse, nasce. moço, vamos pegar lá, nós temos uma lá de 30 e poucas linhas, acho que dá 4 mil. Vamos juntar um tandem e botar umas 8 plantadeiras, emendada uma na outra, e vamos plantar crotalária, moço. Né? Então, assim, é aquela história de novo, né? Não é o problema assim que não tem solução. Às vezes, com perdão da palavra e não querendo ser ofensivo pra ninguém, mas a preguiça nos deixa muita coisa sem fazer, porque a gente dá trabalho. Né? Mas peraí, se a gente quiser, ninguém vai colher 100 sacos por hectare se não tiver trabalho. Então, nesse manejo, vamos lá. Nós temos um lote lá, que geralmente não é toda a fazenda que tem. Né? Quem é que lava, vai estar subsolando um solo que tem o nematóide naquele talhão e vai passar para outro talhão, vai lá e lava? Eu lavo. Quem é que não tem colheita terceirizada e que confere máquina de terceiro que chega na fazenda? Aí é aquela velha história, né? Que eu sempre falo assim, poxa, o Leandro é chato. Né? Quem é que não pega uma plantinha de soja para avaliar uma raiz e leva pro outro lote ali atrás da caminhonete para comparar? Então, eu vou te dar um exemplo, João. Você e o Matheus, vocês são um RTV da Varnes, vão lá na fazenda. Cara, se eu tô lá, eu tento assim, você deixa teu carro na sede e vamos com o meu. É simples. Pronto, mas de repente você estava numa outra fazenda que você andou com o teu carro onde tinha nematóide. Por que não você... Não, vamos andar junto. A não ser que você vai fazer um trabalho especial, né? E até vamos pensar, depois que o cara tem bastante dinheiro, quem sabe deixa um carrinho lá pros vendedores, né? Chegou, deixa o carro, vai lá, pega o outro carro e vai pra fazenda. Mas eu acho que esse nem é o principal motivo. Não é o principal. Manejo é o problema. Sim, alguma Matheus, coisa no manejo que tá... Com certeza, mas são detalhezinhos. Aquela história. Pô, por que nós temos buva hoje aqui na Bahia? Veio nas coletadeiras. Por quê? Porque não foram lavadas. Então, são detalhezinhos. Detalhezinhos. Mas vamos deixar um episódio só pra nematóide. Então, pessoal, como tudo que é bom dura pouco, estamos chegando ao final do nosso segundo episódio do A Raiz da Solução Podcast. E para dar um spoiler para vocês aqui, o próximo episódio, não deixem de acompanhar, será como mensurar a compactação do solo. Tema importante, hein? E polêmico também. Tema importante e polêmico também. Vamos arrumar algumas brigas. Mas faz parte do jogo. Precisamos mensurar a compactação. Como fazer isso? Se liguem no próximo episódio do A Raiz da Solução Podcast. Então, fechar aqui com uma mensagem do Leandro, uma mensagem do Matheus. Por favor. Beleza. Eu quero, assim, de novo, uma mensagem assim, que a gente realmente acreditar, né, que é possível as coisas. E a gente pensar que nada é estático, nada é para sempre. E a gente realmente aqui, nós estamos aqui, nós não somos donos de verdade, né, Matheus? A gente tem opiniões, a gente tem vivências práticas que a gente faz no campo, a gente vai pro campo, então a gente erra, a gente acerta. Perde dinheiro, e sempre perdemos dinheiro para aprender, né? Então acho que aí talvez seja uma das tipo, a gente tá aqui, não é distribuindo, mas a gente está conversando coisas que... Quanto vale, né, uma informação? Quando a gente vai em congresso, quanto vale aquela informação? Quantos anos demorou? Quantos anos, né? Vamos pensar assim, eu sempre falo, poxa, o professor Vítor estudou, sei lá, 50 anos para dizer para nós que calcário é dolomítico e não enche o saco. Né, cara? Poxa, quanto que valeu aquilo lá?
Eu parti dele. Quantos anos me poupou de vida e de trabalho sabendo que calcário dolomítico é o melhor? Então, eu vejo assim, nós aqui também, a gente quer, nós temos a vontade, né? Mas é aquela história de novo, é nós compartilhar. Né? A mensagem que eu deixo assim, nós temos que ter compartilhamento, nós temos que ter networking, nós temos que conversar, os erros, principalmente, contar, e os acertos também. Mas essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, dizendo assim, que é possível, a gente vai errar no meio do caminho, né? A gente vai errar muitas vezes no meio do caminho, mas um dia a gente chega lá, basta a gente ser companheiro mesmo, entender, ter paciência e perseverança. Acho que o grande segredo é esse. Bacana, bacana. E sempre lembrar que esse tema que nós abordamos hoje aqui em 1 hora e pouquinho, nós temos isso mais de 5, 6 horas de aula dentro do curso A Raiz da Solução. Então, para você que quer entender mais sobre esses assuntos, tem o nosso curso A Raiz da Solução. Se inscreve lá, vai no site, vai acompanhando aí que nós vamos estar sempre lançando algumas turmas novas. E para finalizar, passo a palavra para o Matheus. Eu queria passar a seguinte mensagem. O 100 sacos por hectare, ou a alta produtividade, qualquer cultura que você está lidando, ela não é um marco, uma estratégia simples que você chegou ali e conseguiu. Ela é uma filosofia de vida. Você tem que viver aquilo, você tem que estudar aquilo, você tem que pôr em prática aquilo. Aquilo vai demorar. Não pode ser que não demore tanto tempo, mas existe um processo para você chegar naquilo. E você que vai definir quanto que você quer. Se seu sonho é os 100 sacos, ou se seu sonho é 120, 200, igual nós sabemos do sonho do Leandro, que é produzir 100 sacos em todos os estados do Brasil. Então, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu limite? Aonde você vai chegar? Então, vamos para cima. Siga nós em todas as redes sociais. Eu acho que esse bate-papo de hoje trouxe informações muito valiosas. Então, se você não quer perder nada disso, segue a gente nas redes sociais, no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, né, Leandrão? Vamos seguir aí com essa... vamos falar assim, a nossa função principal, que é distribuir esse conteúdo de valor e incentivar as pessoas a fazerem o que é certo para chegar em altas produtividades e com lucratividade. Muito bom. Então, para você que quer chegar aos 100 sacos de soja por hectare ou altas produtividades, sem depender do clima ou condições desfavoráveis, acompanha a gente aí no A Raiz da Solução Podcast e bora pra lida. Bora pra lida.